Vamos começar mais uma coluna chique, uma coluna sensacional, uma coluna fantástica. Inclusive porque o colunista Fábio Del Chiaro faz aniversário hoje. Exatamente! Muito obrigado. Peraí que o Robinho quer falar. Eu vou mandar áudio te xingando, né? Que nem você falou aí. Eu tô aqui esperando a rapaziada, já veio uma galera, só falta você que tá ouvindo aí. Vem pra cá. Aí, ó. Aí. Eu adoro quebrar o padrão do Protocolo. O protocolo do comando difusora e depois quem toma uma enrabada é o Robinho. Ai, ai, ai. Sobra pra ele. Olá, colunista, tudo bem? Olá, Vamos falar de redes sociais? bora falar. Cardápio digital no ar. Olá, pessoal, boa tarde. Chegando aí do carnaval, não sei quem tá animado, quem pulou carnaval, quem sobreviveu ao carnaval, né? Nós sobrevivemos. Eu estou aqui, Eu nem me arrisquei. presente. A gente veio falando no último programa e na última coluna, a gente falou sobre mídias de atração pro carnaval, como atrair o pessoal, conteúdo, hashtag. Então depois a gente quer ver se na live o pessoal dá um pouquinho do feedback aí, de como que foi, se alguém trabalhou as redes sociais, o que que fez. E aí a gente vai continuar o assunto, né? Atrair o público que eu queria. E agora? O que que eu faço? Atrair e aí? Né? Como é que vai ficar esse negócio todo? Trouxe o cara na minha rede aqui. O que eu faço com ele a partir de agora? Manter talvez seja até tão difícil ou mais difícil do que atrair, né? Exatamente. No último programa, o Marcel mesmo falou que ele tinha atraído X pessoas lá para a rede social dele, né? E daí uma semana, essas pessoas começam a cair, né? Então, se eu não cuido desse público, como cuidar? O que que eu tenho que fazer? Mas quem tem que servir almoço, tem que fazer o quê? Tem que, Tem que pegar no colo? Olha, o servir ao almoço é uma metáfora interessante, que você tem que nutrir estas pessoas de algo por isso que relevante. se chama, por isso se chama nutrição. feed. Boa. Pensa num relacionamento, né? Você quis atrair aquela pessoa, e aí se atraiu, e aí? Não fala mais nada, acabou, saiu uma vez, quer manter o relacionamento, é mais ou menos por aí. O que que você tem que fazer para manter isso, né? Você quer que esse namoro vire casamento? O que você vai fazer, né, depois da conquista? Então a gente trouxe aqui algumas dicas para vocês, né? Então, olhou lá o público que você atraiu. Então, quem entrou nesse tempo nas suas redes sociais? Por onde chegou? Né? Qual tipo de interação que esse público fez com vocês? Qual horário essas novas pessoas interagiram com a minha página? O conteúdo, ele levou para algum outro lugar, um link de interesse? Você fez algum direcionamento? Tudo isso tem que ser analisado, tá? Após carnaval. Tem algumas ferramentas interessantes nas redes agora que são métricas comerciais, né? Então, quando você entra na aba de informações das suas mídias, você consegue verificar de onde veio aquele público, que horário que ele acessou, melhor a distribuição de gênero ou de geolocalização, né? Se ele está dentro da sua área ou não. Porque, mais uma vez, comunicação é via de mão dupla. Eu solto uma informação e espero uma resposta. Só que se eu não planejo o que eu vou falar, eu tenho que decifrar o que está chegando de resposta. Então é muito mais fácil quando eu monto um plano estratégico, um entendimento do que eu vou comunicar, porque é jogar a rede no lugar certo, né? Não é pescar em mar aberto com uma varinha de bambu. É. Então a gente trouxe aqui para desenhar um pouco, de uma maneira um pouco mais didática, né, para quem tem interesse em manter essas pessoas que atraiu para a rede social, como torná-los, né, em resultado eficaz realmente, né? Então, por exemplo, quais ferramentas que, a partir do momento que eu entendi, alguém olhou quantos seguidores tinha na sua rede social antes do carnaval e se isso diminuiu ou aumentou pós-carnaval? Isso já é um indicador. O outro é usar, por exemplo, o Google Analytics, as informações do Instagram, o próprio gerenciador de anúncios do Facebook. Ele vai te dar algumas informações que são relevantes. O horário que esse público entrou nesse post que você fez do carnaval, quantas pessoas clicaram, qual foi o engajamento. Todas essas informações, essas ferramentas te dão. E isso vão ser as diretrizes para saber o quê? O que eu vou entregar para esse público agora que eles estão aqui dentro para mantê-los aqui? Quando a gente fala de entrega para o público, a gente está falando de conectar com a mensagem para aquela fatia. Então vamos lá, no público do carnaval, na minha página, na minha mídia, eu falo sempre do mesmo assunto. No carnaval eu quebro esse protocolo, vamos colocar assim, eu falo especificamente do carnaval, da festa ou de alguém que fugiu do carnaval, que a gente comentou
na última live, que tem muita gente que não quer falar de carnaval. Vamos falar de Netflix, né? Quebrei essa rotina, isso gerou alguma mudança no meu público? Gerou algum engajamento diferente? E como que é o engajamento que está acontecendo, né? A gente fala muito de, entraram lá e comentaram. Aí você vai olhar os comentários que estão dentro daquele engajamento. É alguém marcando uma outra pessoa que não é teu público, chamando uma outra página para ver, mas necessariamente ela não está conversando com você. A sua mídia se tornou um chatline. As pessoas conversam entre elas através do seu post. Isso. Então, o que a gente colocou aqui, quais seriam a gente dividiu em mídias de atração, tá? E mídias de alcance, que é esse primeiro chamariz, digamos assim, para a pessoa entrar e virar aí um defensor, por exemplo, da sua marca. Então, o que seriam mídias de atração? Instagram, o TikTok, Facebook, o Pinterest, né? Onde você coloca, as pessoas vão olhar lá e falar, tá, me interessei. E aí? Você vai direcionar essa pessoa para algum outro lugar? O que eu vou fazer com essa informação, né? O que essa pessoa foi buscar aqui? Por exemplo, você falou pra mim, TikTok, um vídeo, 10 mil visualizações. Tá com 50. Tá 50? Sim. Legal. Você tem esse mesmo vídeo em outra mídia? Tem. Qual que é o alcance da outra mídia? Zero. Tô falando aqui longe porque eu tô descontraído. Eu percebi. Tô prestando atenção na... Ele tá viradinho Tá pra eles lá, né? como se fosse uma aula, uma salinha de Eu tô aula. prestando atenção na aula. É isso. Isso é muito importante. Mas Porque isso mostra a diferença de público e de projeção de alcance, que são a segunda parte das TikTok mídias, é o seguinte, 18 menos. 18 anos pra baixo, só molecada. É mais É ou um menos, engano isso, viu? mais ou Isso é um menos. engano. É um engano, porque então são eles que se manifestam, né? Não. Quem Sim, comenta, sim, quem sim, vem, sim. quem pergunta são eles. E outra, Sim. eu vejo pelo público que tá seguindo lá no TikTok. Nossa, deve ter 3 pessoas com mais de 20 anos. Hoje em dia, o TikTok, a mídia, ela ainda tem essa característica, né, de um perfil. O público teen é o público que primeiro se apropria de uma Sim. rede, primeiro faz a Sim. propaganda, levanta a bandeira, entra de maneira avassaladora, defende e aí desperta o interesse da outra Exatamente. galera. Eles vêm puxando a fila. E a hora que o pessoal chega, eles vão saindo e vão descobrindo novos. Porque aí começa a entrar um pessoal que eles não têm muita comunicação, conversa e vão saindo. Mas o TikTok, ele seria, por exemplo, nesse caso, uma mídia realmente de atração. O cara olhou lá, tá, deixa eu ver o que o Marcel tem. Porque o cara menor de 18 anos talvez não seja o seu público. Mas esse, sei lá, 3% que você acabou atingindo lá no TikTok, se você souber utilizar a ferramenta e direcionar para a mídia que converte, aí você está fazendo um bom trabalho de integração entre as mídias sociais. O nosso engenheiro de áudio aqui, Guto, que sempre está ligado em todos os programas que nós apresentamos nesta casa, disse que o TikTok ele conseguiu essa fama avassaladora porque ele era o antigo Musical.ly, então ele já era uma mídia Sim. existente. Ele só trocou de roupa. Na verdade, essa repaginação também aconteceu em outras mídias, né? Vamos pensar da época do Orkut para agora. Tudo bem, são proprietários diferentes, mas o conceito da mídia era praticamente o mesmo no início. Era conectar ali um grupo local, fazer uma divulgação. O que aconteceu de diferente entre um e outro? O Orkut perdeu regra, o Facebook colocou um monte. Então, eles conseguiram direcionar a ferramenta comercialmente. O Orkut lá na época dele não fez algo comercial, caiu em desuso, como cai qualquer mídia que você não monetize com o tempo. Né? E que não se atualize permanentemente, como é o caso das duas grandes redes de hoje, Exatamente. Facebook e Instagram, que se atualizam diariamente, tem coisa nova. Tem Sim, sempre sim, uma coisa sim. nova acontecendo. Então, só pra gente continuar aí, no caso, a gente pegou o Marcel aí como case pra gente poder... Eu sou um case de fracasso. Mano, nós temos aqui um case de fracasso, que é o Marcel. Não, agora vai ser de sucesso, né? Porque você tá com pessoas né, Só que a vão sua poder te assessoria. direcionar, Gabaritadas. gabaritadas, Aê! digamos assim, tá? Então, no caso lá, pra onde mais você direciona além de Instagram e Facebook? Eu? Seja sincero que nós olhamos suas redes sociais. Não, Instagram e Facebook só, não mexo com mais nada. Mexo porcamente com o TikTok. Por isso que eu achei importante a gente trazer isso da sua rede social, porque é o retrato da maioria. Estou no Facebook, estou no Instagram, tá ótimo. Não tá ótimo, né? Então, no caso aqui, por exemplo, se a gente for seguir o seu mercado, que é de DJ, de música, a gente tem uma série de outras redes sociais que de um conteúdo único, você pode quebrar esse conteúdo que a gente chama ele de base, de principal,
e transformar em vários tipos de formato. Que você fala às vezes, eu coloquei um drops de tal conteúdo. Os nuggets. Né? Então, por exemplo, para onde vão esses drops? Para a mesma rede social? Vai para o Spotify? Vai replicar a mesma coisa? Vai ser a mesma... Até porque, assim, como a gente falou da comunicação, se eu coloco o mesmo conteúdo em mídias que têm apresentações diferentes, é o mesmo conteúdo. E o cara que está na outra mídia, ele quer uma outra apresentação, ele quer uma outra roupagem para aquela informação. Aquele negócio de postar no Instagram e compartilhar esse post no Facebook, não rola. Não, gente, não. Aí não adianta ter preguiça. Né? Então, o que a gente, normalmente a gente orienta, né, os nossos clientes? Cria um conteúdo consistente, não precisa se preocupar com quantidade de caracteres, que é desse conteúdo que você vai tirar todos os outros. Então, a partir do momento que você entendeu para quem você gera conteúdo, você vai saber como essa pessoa ela se comporta no Facebook, como ela se comporta no Instagram, como ela se comporta, de repente, no Spotify, no Deezer. E traduzir esse comportamento na hora de publicar nas outras mídias. Por isso que tem até formato diferente da linguagem da mídia mesmo. Um é mais larguinho, outro é mais compridinho. Porque isso forçou um pouco também perder essa preguiça de... Cara, eu posso colocar a mesma informação, mas agora eu tenho que formatá-la de outro jeito. Usar as alguma coisa tem que ser diferente. Ou seja, você pode, ao invés de... não, vou usar a mesma foto pro Instagram e pro Facebook e vou mudar a legenda. Não. Mantenha a legenda e troque a foto. Exatamente. Né? A imagem, que é o chamariz da coisa, tem que ser diferente. E a legenda é muito importante também na hora de colocar, porque da legenda você gera o direcionamento. A foto em si, ela não tem uma leitura do robô, vamos colocar assim, né? Por mais que tenha um tema e hoje o ponto focal das fotos seja analisado pelos robozinhos de diagramação, você não tem uma publicação dizendo assim, aqui tem um rosto numa praia. Se você não escrever na tag praia, pessoa, rosto, ele não vai te direcionar para o público certo. Então é entender aí como cada uma dessas redes sociais funciona, qual é o tipo de comportamento que o seu público tem em cada rede social e direcionar esse conteúdo. A hora que você entendeu que esse cara, ele tá te acompanhando, que ele realmente tornou um seguidor, é o que a gente chama de nutrir o lead, né? Quem que é esse cara, o lead? É o cara que ele gostou tanto das informações que você deu até agora. Aliás, quem é o lead? Quem é o lead? Ele gostou tanto dessas informações, ele só se torna um lead quando ele vai ceder algum tipo de informação pessoal dele em troca de algo que você esteja oferecendo. Então a gente ouve toda hora, lead, 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 e a grande maioria não sabe o que é lead. Não tô esperando a explicação. Você tá mexendo no celular e não ouviu. Como não? Tô anotando. Lead. Tá anotando. Lead. Muito bem, novos formatos de sala de aula agora. Os alunos anotam no celular. Então vamos lá. O que é lead, galera? Não é o cara que clicou ou simplesmente interagiu com a sua página, tá? Ele vai ceder algum tipo de informação pessoal em troca de algo que você está oferecendo. Se ele te der um e-mail ou um telefone, mas consciente de que ele está fazendo essa troca, te dando essas informações, porque ele quer aquilo. Pode ser um e-book, pode ser um infográfico, pode ser um vídeo, o que for que você criar. Ele se interessou e deu as informações pessoais dele para você, ele se tornou um lead. Eu já trabalhei com bastante campanha, onde no segundo passo, né? Você recebeu o lead, vamos filtrar e fazer o contato ativo. O lead é o peixe que mordeu a isca. Exato. E aí o cara vira pra você e fala assim, mas eu não sei quem é você. Você fala, não, você clicou no anúncio, assim. Ah, não. Era isso? Ou seja, a minha linguagem não estava completa para aquele cara. Ele clicou ali por clicar, ou como já ouvi também, foi meu filho que clicou. Entendi. Então quer dizer que eu anuncio para uma pessoa e eu acerto outra. Então algo está errado na minha comunicação. Eu não estou captando o lead corretamente. Né? Entendi. E aí o cara te passou as informações dele. O que eu faço com isso? Né? Vou encher o cara de e-mail marketing? Vou mandar 10 mensagens pro cara sequenciais do que eu vou fazer a respeito dele? Não. Tem que ter um planejamento, é isso que a gente fala. Então, a partir do momento que eu atraí o cara deu as informações, como que eu vou alimentar esse cara, né? Que tipo de informação, que tipo de conteúdo eu vou continuar dando para essa pessoa, para que ele se torne um cara que vai passar a compartilhar o meu conteúdo e indicar o meu conteúdo. Na questão restaurante, vamos colocar essa analogia, é a mesma coisa que você ter um prato árabe num restaurante italiano. O cara entrou lá pelo prato árabe e você não tem mais nada para oferecer para ele. Ele não faz parte do teu cardápio, do teu contexto. Entendi. Você tem que estar dentro do seu universo, né, de conteúdos. Sim.
Então aí para fechar a questão do lead, né, de como manter esse cara e tornar isso em resultados eficazes, você tem que realmente gerar conteúdo de qualidade, né, e fazer aí de repente grupos, comunidade. As pessoas estão nas redes sociais porque elas querem fazer parte de um todo e não estarem isoladas, tá? Então pensa nisso, e quem quiser acompanhar pode acompanhar nossas redes sociais, que a gente vai dar todas essas dicas sobre o assunto de hoje. Já teve material do carnaval divulgado na nossa rede, e agora vai ter o complemento desse tema de hoje na rede, falando sobre a sequência para trazer esse lead para dentro do mercado. Qual é o endereço de vocês que eu vou passar para o pessoal? Vamos lá, no Instagram é @saveme, Saveme, né, que se escreve, Marketing 17. Save-me MKT17. É isso, já tá no ar na nossa live aqui. Maravilha. Save Marketing 17. Isso daí, galera, vamos lá. Isso aí. Legal, valeu a coluna Obrigado, de hoje, gente. muito bacana. O que você tá com pressa? Não, eu quero saber se eu posso dar, porque vocês estão despedindo de namoro? É porque é meu aniversário hoje. Isso. Tchau. A mistura perfeita de música e informação. Cardápio. Difusora.